Aqui mais uma questão de vestibular, tá? E você, com isso, você está avaliando, né, o nível de exigência de cada questão. O que que você sabe? Eu ia dizer, eu sei. Né? O que você sabe? Foi tranquila a questão ou você ficou em dúvida em alguma coisa? Se ficou em dúvida, volta lá na teoria. Por isso que cada conteúdo que a gente termina, eu coloco os exercícios. Tá? Para ficar fácil você saber aonde está derrapando. Né? Então, dá mais uma olhada. Bem, a questão diz o seguinte: 4 tubos contêm 20 ml de água cada um. Tubo A, B, C e D. Coloca-se nesses tubos dicromato de potássio nas seguintes quantidades. Dicromato de potássio é o soluto, tá? É o K2CR2O7, é a fórmula. Então, no primeiro 1 grama, no segundo 2,5 gramas, no terceiro C, 5 gramas e no tubo D, 7 gramas. E continua o enunciado. A solubilidade do sal, ou seja, o coeficiente de solubilidade, a 20 graus Celsius, olha a temperatura como é importante, é igual a 12,5 gramas do sal por 100 ml de água. Após a agitação, continua o texto, em quais dos tubos coexistem, nessa temperatura, solução saturada de fase sólida? E aí vem as alternativas. Algumas coisas para ficar claro. Primeiro, nessa temperatura eu tenho esse coeficiente de solubilidade para esse sal. Lembra que é uma propriedade física a solubilidade. Se você tem o mesmo sal, tá? Você tem, na mesma temperatura, você tem o mesmo coeficiente de solubilidade. Sais diferentes? Não. Segunda coisa, quando ele fala que coexistem tanto a solução saturada quanto a fase sólida, isso quer dizer que é uma mistura heterogênea. Você está vendo a fase líquida, que é a solução saturada, porque todo sal está dissolvido na água. Já a fase sólida é o que precipita. É o que você tentou colocar mais do que o coeficiente de solubilidade. E como você sabe, isso aqui é a massa limite. É o máximo de soluto que eu consigo dissolver em 100 ml de água a 20 graus Celsius. Tudo que for acima disso vai precipitar, vai formar corpo de chão, vai formar fase sólida. E aí você vê duas coisas: a fase líquida, que é a solução saturada, e a fase sólida, que é o que não conseguiu dissolver mais, precipitou. E só para mais uma coisa importante, de novo, ó, lembra que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, ou ml. Isso quer dizer que tanto faz eu falar em 12,5 gramas por 100 gramas de água ou 12,5 gramas por 100 ml de água. E para terminar, pensem nisso aqui. Cada tubo, essa massa está sendo adicionada, eu não posso dizer se dissolveu todo ou não, em 20 ml de água. Pensem nesse volume em relação a isso aqui. Ao gráfico, lembra do gráfico de coeficiente de solubilidade? 100 gramas de água. Então eu deixo para vocês pensarem, porque eu vou chamar a nossa arte e eu já volto. Só um minuto. Agora sim, aqui a nossa análise, e aí o que eu deixei para pensar está aqui, ó. Como cada tubo tem 20 ml de água, eu vou calcular cada massa para 100 ml de água, porque quando você fala em coeficiente de solubilidade, você está falando da massa do soluto máxima que você pode dissolver em 100 ml de água. Então, não vou trabalhar com 20, porque eu quero comparar as massas iguais, inferiores ou superiores à máxima permitida. Então, para sair de 20 e chegar a 100, eu tenho que multiplicar por 5. Lembra daquela proporção que a gente sempre fala? Se eu multiplicar 5 aqui, obrigatoriamente eu vou ter que multiplicar a massa adicionada em cada tubo por 5. Então, no primeiro tubo eu tenho 5 gramas em 100 de água, no segundo 12,5 gramas por 100 de água, no terceiro 25 por 100 de água e no quarto 35 por 100 de água. No primeiro, vamos analisar. A massa adicionada está
abaixo é inferior à massa do coeficiente para 100 de água. Se é inferior, eu estou produzindo uma solução insaturada. Isso quer dizer que você vai observar uma mistura homogênea. Você só vai ver a parte líquida porque toda essa massa está dissolvida. Não forma corpo de fundo, não forma precipitado, não forma fase sólida. Então, toda solução insaturada é uma mistura homogênea. Você só vai ver uma única fase, que é a fase líquida. É justamente a solução saturada, água e sal dissolvidos. No tubo B, eu tenho a mesma quantidade de sal, que é do coeficiente de solubilidade, é igual. Se a massa adicionada é igual ao coeficiente, você tem uma solução saturada. E solução saturada também é uma solução, uma mistura homogênea. Todo esse sal, já que é igual ao coeficiente, está dissolvido. Então aqui também você vê uma única coisa, a fase líquida, que é a solução saturada. Já nos tubos C e D, nota que você coloca excesso de sal em relação ao coeficiente de solubilidade. Esse excesso, tudo que ultrapassar 12,5 gramas em 100 de água, vai para o fundo do recipiente, vai precipitar, vai formar o corpo de chão ou a fase sólida. Então, tanto aqui quanto aqui, você vai ver a parte líquida que está formando, junto com a massa de 12,5 dissolvida, tá? A fase líquida, a solução saturada, e o excesso, o que ultrapassar 12,5 gramas, vai formar o corpo de chão, a fase sólida. Então, tanto aqui quanto aqui, você preparou, você está produzindo uma mistura heterogênea. Fase líquida, solução saturada, 12,5 gramas de sal em 100 de água, e fase sólida, o excesso de sal que você não consegue mais dissolver porque ultrapassa o coeficiente de solubilidade. Conclusão: como a solubilidade do sal é de 12,5 gramas em 100 gramas, ou 100 ml de água, olha que bonita a resposta destacada, somente nos tubos C e D vai haver a solução saturada e a fase sólida, pois apresentam massa maior que o coeficiente de solubilidade. Portanto, a 20 graus Celsius teremos solução saturada e corpo de fundo. Resposta, letra C. Tranquilo, gente boa? Avaliaram a exigência? Avaliaram tudo que vocês aprenderam, que vocês sabem, o fundamento, base? Foi tranquilo? Teve alguma dúvida? Volta na teoria. Não tem erro, gente boa. Aqui, tá? Você sai da questão sabendo tudo o que se passa, como é o raciocínio, passo a passo, e é isso que importa pra gente. Valeu, grande abraço, até a próxima.